Olá, nesse vídeo nós vamos fazer um gráfico comparativo mês a mês do ano atual com o ano anterior e a variação percentual de um mês para o outro. É um gráfico muito interessante em relação às contas a pagar. Lembrando que estamos construindo um dashboard de contas a pagar que está conectado a uma massa de dados de movimentação financeira, que tem informações como, por exemplo, a data de vencimento, a filial, o tipo de conta, se é receita ou despesa, a origem, o centro de custo, o valor, dentre outros. Então vamos lá, para começar nós vamos arrastar aqui um gráfico de barras e vamos começar com o básico, fazendo mês a mês o valor total movimentado. Bastante simples, depois a gente começa a alterar. Então vamos lá. Comparativo por mês e ano. Bom, o gráfico já apresenta os valores de toda a movimentação financeira por mês, independente se a conta a pagar ou a receber, mas agora eu quero acrescentar, além do mês, eu quero acrescentar o ano, para que a análise ela fique não somente por mês, mas mês e ano. Pronto, agora nós temos para cada mês os vários anos comparados lado a lado, mas temos muitos anos e temos contas de receita e despesa aqui. Precisamos filtrar um pouco melhor o gráfico. Então eu vou filtrar aqui para pegar apenas contas de despesa, apenas contas a pagar e já pagas. E eu não quero uma análise de tantos anos, eu quero apenas 2 anos anteriores. E também não quero que o usuário possa mexer no mês, eu quero sempre comparar todos os meses. Pronto, agora nós temos exatamente 2 anos sendo comparados, 2020 e 2021. Os valores procedem conforme os nossos registros, são os valores de despesas de um ano relativo ao outro. E agora nós precisamos construir uma linha percentual que vai fluir ao longo do gráfico, mostrando a diferença percentual de um ano em relação ao outro para cada mês, que é uma análise bem interessante. Então nós vamos simplesmente alterar aqui a métrica e nós vamos aplicar uma transformação, que é a variação percentual em relação à série anterior, que são duas séries numéricas. Aqui eu vou usar uma notação simplificada para essa variável, para esse número, e como ele vai estar criando uma linha nova, essa função de transformação vai criar uma linha de tendência no gráfico, eu vou mostrar essa série numérica como linhas. E eu também vou precisar desligar a notação simplificada do gráfico, que ela força os valores a serem no formato de K e M, porque eu tenho uma série numérica que agora que é percentual. Pronto, agora eu tenho a linha de tendência, mas ela está totalmente achatada, porque eu tenho valores em milhão comparados aos percentuais que são dezenas. Então eu preciso desligar o acoplamento de séries. Eu vou desacoplar as séries numéricas para que elas fiquem flutuando em relação a elas mesmas. Então o valor em relação a ele mesmo, o percentual em relação a ele mesmo. Agora está pronto. Em janeiro eu tive uma variação de 36% de um ano em relação ao outro. Em fevereiro de 10,29%. Em março de menos 2%. Caiu o ano atual em relação ao ano anterior. Depois subiu e eu tenho uma linha de tendência. Então eu consigo ver os melhores meses de performance desse ano em relação ao ano anterior. Outra melhoria que eu posso fazer é trocar a paleta de cores do gráfico. Nesse caso aqui, eu vou pegar a paleta 5, porque para esse tipo de análise me agrada um pouquinho melhor. Além disso, eu posso colocar esse gráfico junto com os demais. Eu só vou dar um apelido mais curto para ele, vou chamar de ano a ano, e vou então jogar ele aqui em cima junto com os demais, porque ele tem forte relação com os demais, que tem a evolução das despesas, o acumulado, o ano anterior, e eu tenho agora o ano a ano com a comparação percentual.